Editorial. A população da Terra é hoje de 8 bilhões, mas deveria ser de apenas 2 bilhões. Portanto, existem 6 bilhões a mais que o suportável. É o que dizem os cientistas. Isso significa que a Terra está em perigo populacional. E se ocorrer uma pandemia, será semelhante à peste negra, que praticamente dizimou 1/4 da população da Europa. A natureza trabalha de forma inteligente sobre o suportável. Ela vai aguentando o quanto pode, até que uma catástrofe se inicia praticamente do nada. E a ciência corre para apagar os efeitos antes que ela tome proporções em altíssimas escalas, produzindo estragos. O problema é equacionar o problema, não o deixando sair de controle, como está acontecendo agora na China, com o coronavírus, que provoca, na sua forma não grave, febre e dificuldades para respirar, e na sua forma letal, síndrome respiratória aguda grave e insuficiência renal, levando à morte. O que poucos sabiam é como o coronavírus começou a se espalhar. A princípio causou espanto, mas cientistas, fazendo buscas e cruzamento de informações genéticas, descobriram que esse vírus era comum nos hospedeiros de sangue frio, os répteis, especialmente as cobras. Mas não se sabe como ele conseguiu pular da cobra, entre elas a chamada cobra chinesa, para o ser humano. Isto é, o coronavírus saltou de répteis para humanos, e nisso está o perigo diante da sua adaptabilidade. A adaptabilidade desse tal de coronavírus está deixando o mundo científico em polvorosa. E com razão. Se sair de controle, o estrago que fará, principalmente em países superpopulosos como a China, será semelhante à peste negra, que, segundo a história, dizimou 1/4 da população da Europa. A história da peste negra é triste. Todas as manhãs, carroças e caminhões que começavam a surgir passavam pelas ruas de Paris e em outras grandes capitais europeias, catando mortos que se espalhavam pelas ruas. E como o grande número de pessoas viajam hoje pelo mundo, uma epidemia na China chega em poucas horas a inimagináveis lugares do mundo. Portanto, todo cuidado é pouco. É motivo de alarde? É. Mas isso não significa que uma pandemia, que poderá acontecer por vários motivos, não possa ser freada pela ciência. Os cuidados sanitários que devemos ter e que os países mantêm em suas fronteiras, portos e aeroportos, tentam evitar ou pelo menos barrar o contágio. Mas convenhamos, numa escala gigantesca, isso é praticamente impossível. Os cientistas que dizem
o mundo tem duas previsões catastróficas para a humanidade: a superpopulação, que poderá morrer pela fome, ou contágio por uma pandemia. E como ficamos nós, brasileiros, diante de toda essa ameaça? Precisamos ter ciência com verbas para nos anteciparmos às catástrofes contagiosas. Precisamos ter comida boa, farta e barata para que estejamos bem alimentados diante de doenças contagiosas e graves que devem surgir. E, acima de tudo, preservarmos o nosso meio ambiente. Domingo, por exemplo, por volta de 12:30, subindo pela Avenida Leão Neto do Carmo em direção à rodovia, vi um carro, um Chevrolet bege, com duas mulheres como passageiras, e de dentro do carro, uma delas jogou para fora 2 garrafas de cerveja. Jogou no passeio público da avenida. Claro que, como campograndense, presenciar isso dói, porque essas simples garrafas poderão armazenar água e se transformar em mais um criadouro do mosquito da dengue. E não é apenas isso. É o papel que se joga na rua e entope bueiros, são as latas e utensílios que provavelmente com as chuvas irão virar criadouros do mosquito, que poderá contaminar você, a sua família, os seus vizinhos, etc. Um inimigo público número 1 que todos os anos volta a atormentar a população, que lhe dá hospedagem e condições para que ele venha nos perturbar. Pior é que todos sabemos a receita para vencer esse inimigo, mas não fazemos o que deve ser feito, expondo a nossa saúde, a saúde dos nossos entes queridos e de pessoas que conosco convivem. Isso em se tratando de um mosquito. Agora imagine o perigo que você não vê, como um vírus, como o coronavírus, saltando de répteis para humanos. E some-se a essa conta a falta de leitos e de tratamentos, que certamente apressará mais o contágio e a morte de pessoas que você ama, ou até mesmo a sua própria morte, quando tudo isso poderia estar sendo evitado. Pense nisso, renove as suas boas práticas, fique vivo e com saúde, mostre que você sabe amar e respeitar o meio ambiente e defender as pessoas que você ama. Outra coisa, vida, amigo, não se compra em supermercados ou atacadistas. Se você não sabia, é bom ficar sabendo. Bom dia. E o melhor da notícia.